Pessoal, nesse vídeo, né, nós vamos falar sobre como nós podemos identificar uma igreja bíblica, né? Quando eu falo na questão de nós identificar uma igreja bíblica, é uma igreja que tem compromisso com a verdade, com o evangelho, né? Porque hoje em dia muitas pessoas estão saindo de igrejas por causa de muitas coisas erradas que as pessoas vê, né? E também por causa de doutrinas errôneas, né? E assim por diante, né? Então, nós vamos dar uma examinada aqui, né, sobre essa questão, né? De saber o que é a verdadeira igreja. Será se existe a verdadeira igreja? Né? Tem pessoas que quando saem de alguma igreja, por aquela igreja ter um ensinamento errado, né? Umas doutrinas antibíblicas, né? Às vezes as pessoas saem daquele lugar pensando que vai encontrar outra igreja perfeita, né? De acordo com o que ela pensa. Mas na verdade não existe igrejas perfeitas, né? Mas existe igrejas sadias, igrejas que têm compromisso com a palavra de Deus, né? Então nós temos que ler as escrituras, examinar e procurar entender a palavra de Deus para que nós possamos achar uma igreja sadia, uma igreja bíblica, né? Então a referência de fato é a Bíblia, né? Nós encontramos na Bíblia a revelação de Deus, né, que Deus dá de si mesmo. E nós devemos considerar, né, a Bíblia como a única fonte confiável, né, para a partir dela construir, né, o que seria a identidade da verdadeira igreja. Embora muitas pessoas vão dizer que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras, né? Mas a resposta é que a Bíblia tem que ser lida de maneira correta, né? Ela não pode ser espiritualizada e ela não pode ser alegorizada, a Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia como um texto, né? E um texto se sujeita às regras normais, né, de interpretação. O sentido geralmente é o sentido simples, né? Ele é dado pelo contexto, né? E ela tem que ser e esse contexto, né, tem que ser analisado, né, no seu todo, né? Você não pode pegar uma passagem isolada, né? Você tem que comparar, né, essa mensagem com outras mensagens, né? Por exemplo, você vai pegar um texto bíblico, você tem que comparar ele com outros textos bíblicos, né? Você tem que fazer referência. E assim construir o sentido da Bíblia, né? Você ter o verdadeiro sentido, né? O seu significado, né? O verdadeiro significado daquele contexto da palavra de Deus. E quando a gente faz isso, né, para uma igreja ser cristã, né, de acordo com a Bíblia, né, para uma igreja ser cristã, né, uma igreja ser bíblica, né, de acordo com as escrituras, primeiro essa igreja ela tem que crer, né, e confessar, né, que Jesus Cristo é Filho de Deus, né, que ele nasceu de uma virgem, né, que ele nasceu de Maria, né, da virgem, e que ele morreu pelos nossos pecados, né, e que Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia, né, e subiu aos céus, né, como eu falei, né, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, e que a salvação, né, nos é dada gratuitamente por Deus,
né, mediante a fé, mediante a fé no sacrifício e na ressurreição de Cristo. E essa igreja ela tem que mostrar que nós somos pecadores, né, incapazes, né, indignos do perdão de Deus para resolver o nosso estado, né, a nossa situação. E o pecado, né, o pecado nos afasta de Deus e nos torna devedores de Deus. Por isso nós não podemos nos salvar. Nós por nós mesmos, nós não conseguimos nos salvar. Nós não tem como se salvar. Então a salvação é só na pessoa de Jesus Cristo, né? Se uma igreja ela anuncia isso, né, que Jesus Cristo é Filho de Deus e que Ele é suficiente, Salvador e mediador entre Deus e os homens, então essa igreja ela está fundamentada sobre a verdade, né? E, no caso, quando a igreja ela confessa isso, né, ela tá fundamentada sobre a verdade essencial do cristianismo. Uma igreja verdadeira, né, ela vai anunciar a palavra de Cristo, né, ela vai ensinar os valores de Jesus, né, ela vai querer que os membros da igreja, né, as pessoas, sigam a Jesus Cristo. E ela vai querer que as pessoas sigam a Jesus Cristo e ao que ele ensinou, né? E ao que Jesus ensinou. Então, essa igreja, ela vai focar no ensino da palavra de Deus, né? Essa igreja, ela vai focar no discipulado, né, com as pessoas. E essa igreja, ela vai se preocupar, né, com as pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Então, essa igreja ela se torna, né, uma igreja sadia, né, e que tem compromisso com o evangelho, quer dizer, tem compromisso com a verdade. E agora nós vamos entrar numa parte, né, que é muito interessante, que as pessoas falam hoje em dia sobre dinheiro, né? Essa questão ela é muito interessante, que é a questão do dinheiro, né? As pessoas, hoje em dia as pessoas falam que as igrejas evangélicas, né, elas só pensam em dinheiro, no dízimo, né, de tirar o dinheiro das pessoas. Tem igrejas essas igrejas que não são sérias, né, elas fazem esse tipo de coisa, né, elas vão fazer esse tipo de coisa. As igrejas que não têm compromisso, que não têm preocupação com as pessoas, elas vão fazer esse tipo de coisa, né? Elas vão pensar só no dinheiro, né? Esse tipo de igreja vão pensar só em construir, né? Construir templos, né, para dar mais, né, para eles. Então não vai ter compromisso com a verdade. Então essas igrejas vão fazer esse tipo de coisa. Mas na verdade, uma igreja séria, né, ela precisa de dinheiro, né, para ela funcionar como uma instituição, né, como uma instituição. E na Bíblia, né, ela fala que Jesus Cristo disse aos apóstolos, né, aos discípulos, que eles vivessem do Evangelho, né? E Jesus estava falando, se referindo aos apóstolos, né, líderes da igreja original, que eles, aonde eles entrassem, né, que numa casa que eles entrassem, né, eles comessem do que fosse oferecido a eles, e que eles vivessem enfim, da caridade, né, e da boa vontade do povo. E foi isso que Jesus falou para eles, né, para os apóstolos. Quando uma pessoa ela é salva, né, por Jesus Cristo, né, por meio da fé, né, e essa pessoa ela habita entre os irmãos, né, essa pessoa ela vai querer demonstrar, né, gratidão,
né, essa pessoa ela vai contribuir financeiramente, né, e isso faz parte dessa gratidão, né. O problema hoje em dia é que essas igrejas que não são cristãs, né, essas igrejas que se diz evangélica, mas não é evangélica, né, elas exploram as pessoas, né, e usam disso para fazer pactos com Deus, né, e propõem barganhas com Deus, né, do tipo assim, ó, se você fazer sacrifícios, se você der a sua contribuição, Deus vai lhe retribuir, né? Então essas igrejas é assim, ó, se você contribuir na igreja, Deus vai lhe retribuir em dobro, né? E etc. Muitas coisas, né, que essas igrejas fazem. Então, por exemplo, como eu falei no início sobre uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, né, aquela mensagem daquela igreja que tem que crer que em Jesus, né, que tem que confessar que Jesus é Filho de Deus, né, sobre aquela mensagem que eu falei, enfim, aquela mensagem, né, que constitui a verdadeira igreja que eu falei, né, no início, ela é substituída, né, por exemplo, essas igrejas falsas, né, ela vai substituir, né, essa verdadeira mensagem por esses tipos de pregações, né, a respeito de vitórias, prosperidade, né, financeira, sucesso na vida, né, cura, elas prometem cura, né, soluções de problemas, de doença, né, enfim, essas igrejas que não são evangélicas, que não são evangélicas, que se diz cristã, elas fazem uma verdadeira distorção terrível do evangelho. Então, pessoal, então vocês têm que ter cuidado. Quando vocês for procurar uma igreja bíblica que tenha compromisso com o evangelho, vocês têm que ver o que é que aquela igreja, no que é que ela crê, né? Como eu falei no início, né? Uma igreja bíblica, uma igreja que ela tem compromisso com o evangelho, né? Primeiro ela vai crer e confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, que ele nasceu de uma virgem, né? E que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou, né? Então, tudo isso. Então, essa igreja sadia, uma igreja bíblica, ela vai se preocupar, como eu falei aqui, ó, ela vai se preocupar em ensinar a palavra de Deus, em discipular as pessoas, né? Ensinar as doutrinas bíblicas, né? E ela vai se preocupar com aquelas pessoas, né, que professam a fé em Jesus Cristo. Tá certo, pessoal? Uma verdadeira igreja, ela é assim, né? Que tem compromisso com a verdade de Deus. Então esse é o vídeo, né? Se inscreve no canal, dá o like aí, ajuda nós, né, a fazer esse bom trabalho, tá bom? Deus abençoe a cada um.